Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme A Bela da Tarde, filme protagonizado pela Catherine Deneuve. Vamos conversar um pouquinho sobre fantasias sádicas e fantasias de traição também. Vamos lá. Antes de começar a aula, devo informar algumas coisinhas. Primeiro, é um filme que aborda sexo, fantasia, desejo. Eu costumo brincar no meu grupo de estudos dizendo que a psicanálise não é uma teoria para gente limpinha demais, né? Basta você estudar Freud, né, e você vai ver que é impossível continuar limpinho demais estudando psicanálise, né, no que diz respeito a fantasias sexuais, etc. Né? Esse filme tem possui uma temática muito interessante para a gente, né, que é da psicanálise, para pensar as fantasias. Logo no início do filme, acompanhamos Severine, uma moça de 23 anos de idade, se eu não me engano, muito bonita, loira, né? E o filme começa meio estranho. Ela sendo abordada ali, né, por uma espécie a profissão daquele cara que fica em cima do cavalo, puxando uma charrete ali naquela época bem medieval, né, bem antiga. E está sendo açoitada. Então, assim, o filme começa com a personagem sendo despida, né? Alguém rasgando a roupa dela, que até então dá a entender que é o marido dela. Ela está sendo açoitada e logo depois o marido dá permissão que o homem que está açoitando ela, né, o empregado, a violente. Então, olha só. Logo nos minutos iniciais do filme, somos apresentados uma fantasia aqui, né, sádica, vamos dizer assim. Sádica e de humilhação. Por parte do cara que está batendo, né, o marido ali também nessa cena, e uma fantasia masoquista por parte da Severine. Só que quando você assiste o filme nesse início, você sente um desconforto. Você pensa assim, uau, mas está muito estranho, essa cena está muito fantasiosa. Mesmo você assistindo esse filme no primeiro momento, você tem essa sensação do tipo, essa cena aqui está muito fantasiosa, os diálogos aqui me parece muito mais um filme. Olha só que doido, você está assistindo um filme, mas você assiste um diálogo, uma cena, que dentro desse filme você tem a sensação de que parece um filme. Como se fosse um filme dentro de um filme. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você assiste um filme, uma série, por mais que você tenha consciência de que aquilo dali é uma ficção, é um filme, o espectador, de certa forma, espera uma certa verdade naquilo que o ator está interpretando, né? E principalmente no que seu personagem está ali falando. Nessa cena inicial do filme, você vê essa cena de uma forma muito, como que eu posso dizer, montada. E logo depois você, como espectador, percebe que não estava errado, porque a Severine estava fantasiando. 5 primeiros minutos do filme temos essa cena, né? Ela sendo ali, rasga a roupa dela, começa a dar chicotada nela. Logo depois o marido autoriza o cara que está dando chicotada nela a usar do corpo dela também. E ela está ali fantasiando. Aí o marido pergunta assim, o que você está pensando? Aí ela responde, em você. O quanto eu te amo. Esses 5 primeiros minutos iniciais do filme talvez seja um dos melhores que conseguiram e que conseguem, de certa forma, apresentar um personagem. Por quê? Ficaremos diante de uma mulher que fantasia. Esse é o primeiro ponto. Quando outras pessoas assistem esse filme, pessoas que não são da psicanálise, costumam reduzir esse filme a apenas a seguinte história. Uma mulher casada, insatisfeita, decide se aventurar como uma garota de programa
atendendo os homens à tarde, de 2 da tarde até as 5. O filme tem muito mais, tem uma gama de elementos muito maior para serem pensados e analisados do que reduzir a história somente nesse ponto. Então, olha só, nós temos diante de nós uma personagem que está fantasiando. O filme começa com ela fantasiando uma cena ali, né, envolvendo masoquismo e sadismo. Quando esse marido dela pergunta, olha, você está pensando em quê? E ela responde assim, estou pensando em você, o quanto eu te amo e tal. Ela é uma personagem que vive, de certa forma, um casamento no mínimo estranho. Como assim no mínimo estranho? Primeiro que ela dorme em quarto separado do esposo dela. Não há momento algum no filme que nos apresente ali os dois personagens transando. Ou com algum tipo de demonstração de afeto física. Que não há química nenhuma nesse casal. Assim. Eles são casados, mas ela não transa com ele. Assim. Os dois não têm uma química, né? Uma vida sexual ativa. Ela é uma mulher casada, como muitas mulheres casadas são, e estão insatisfeitas sexualmente. Preste atenção que esses pontos que eu estou colocando aqui no início dessa aula, nós vamos pensar e trabalhar no decorrer dela. Então, olha só, primeiro ponto aqui da Severine. Ela é uma mulher que fantasia. O filme começa com ela fantasiando. Segundo, é uma mulher que vive um casamento no mínimo estranho. Os dois não dormem na mesma cama, não possuem uma relação tão próxima, íntima, de ficar se agarrando. Não há química nenhuma nesse casal. Terceiro, é uma mulher que de fato é e está insatisfeita sexualmente dentro do seu casamento. Esse é o primeiro ponto da trama, que eu desejo trabalhar com vocês aqui um pouquinho nessa aula de hoje. Outro ponto interessante aqui de marcar com vocês. Ela não é casada com um açougueiro, com um jornaleiro, com um padeiro, com um dono de mercadinho, nada disso. Ela é casada com um médico. Ela frequenta, por exemplo, clube de tênis. Gente, eu não preciso nem dar um contexto histórico para vocês aqui de onde o filme se passa. E que naquela época, assim como nos dias de hoje, pessoas pobres não frequentam clubes de tênis. Não conhecem pessoas da alta sociedade. Né? Você percebe o seguinte, a Severine aqui é uma mulher que tem uma certa condição. Mora num apartamento ok, frequenta um clube, conhece pessoas. Né? Dá a entender que no filme ela não trabalha. É a famosa bela recatada do lar, né? Brincando um pouco com essa palavra. Mas olha só que ponto interessante. Esposa, um casamento muito estranho, insatisfeita sexualmente, é uma mulher que possui fantasias masoquistas. Outro ponto para a gente pensar. É uma mulher que possui fantasias masoquistas. Não é casada com qualquer homem, casada com um cara que, né, tem uma certa posição social ali, né, é um médico, não é pouca coisa. E um belo dia, ela está ali, né, no clube de tênis, junto com uma amiga dela, acabou de jogar a partida, que ela nem foi tão bem assim. E as duas estão conversando dentro do táxi. E essa amiga dela vira para ela e diz o seguinte, olha, você está sabendo que fulano de tal trabalha como acompanhante? Ela não disse acompanhante, né? Mas dessa forma, né? Falando dessa forma. A Severine, na hora, deu uma de João sem braço. Tipo assim, nossa, sério, não sabia. Como que uma mulher pode se submeter a algo desse tipo? Ou, nossa, eu não consigo entender quem faz isso. Como é que é? Dormir com homens diferentes, homens que você não quer e tal. A Severine aqui, no início, quando ela escuta dessa moça sobre esse lugar que a amiga dela, né, essa conhecida ali do clube, está trabalhando como acompanhante, ela tem uma reação o quê? De aversão, né, de reprovação. Há uma reação extremamente moralista e conservadora quando ela escuta isso. Mas
ao mesmo tempo, surge o desejo. Preste atenção. A partir do momento que ela escuta essa história e responde a esse comentário de uma forma bem conservadora e moralista, temos o início. Há uma sementinha jogada por essa amiga. Nós estamos acompanhando uma personagem extremamente insatisfeita sexualmente no seu casamento, que está fantasiando constantemente fantasias ali, né, com cenas de masoquismo, envolvendo masoquismo e sadismo, mas que é uma mulher que está em completo tédio. Eu acho que quando eu assisto esse filme, óbvio que a interpretação da Catherine eu gosto nesse filme, não é das melhores, mas eu gosto. Ela é uma mulher que vive constantemente entediada. Então, se eu pudesse definir essa personagem em 2 palavras, para pensarmos aqui um pouquinho, seria insatisfeita e entediada. Insatisfeita e entediada. Entediada com sua vida conjugal, entediada com a sua vida pessoal, porque ela não tem um trabalho, ela não tem uma ocupação, ela não estuda, ela só fica em casa, precisa estar no horário tal para ir no jantar tal com o médico, né, com o esposo dela, frequenta o clube ali. Não acontece nada de interessante na vida dela. É uma vida chata e entediante. Então a amiga dela dentro do carro lança essa pérola. Olha, tem uma mulher aqui, a fulano de tal, tá junto nesse lugar. Aí o taxista rega um pouquinho essa semente e diz assim, olha, tá diferente como era na Segunda Guerra. Agora as moças atendem num apartamento, na rua tal, e atendem à tarde. Tem à tarde também, não é só de noite. O que a Severine faz? Vai até o local. Só que antes disso, ela encontra um amigo do marido dela, que ela não gosta, que ela acha o cara um babaca, que conta para ela o endereço. Diz assim, olha, rua tal, número tal, Madame Anas, que é o nome da cafetina, né, do local. Então ela vai até esse local ali, né, no início, com óculos e tal, toda um disfarce ali, né, para não ser reconhecida por ninguém, e fala, olha, eu quero atender, mas de 2 da tarde até as 5. É o horário que eu posso. Quando ela chega em casa, há esse movimento ainda de se limpar, né, e tal. Não, minto. Antes do primeiro programa, ela faz isso depois do primeiro programa dela, mas ela procura um marido. Do tipo, olha, será que nós podemos almoçar hoje e tal? Aí o marido fala assim, não, eu tenho que almoçar com o cirurgião-chefe. Olha só que interessante. Ela vai a um prostíbulo, se oferece para trabalhar nesse prostíbulo e diz o seguinte, olha, eu posso atender de 2 até as 5. E ela vai nesse prostíbulo de manhã. Aí a cafetina pergunta assim, você pode começar hoje? Ela, posso, à tarde. Aí ela vai até o marido dela conversar com o marido dela sobre um almoço. Que ela sabe que ele não vai poder ir. Que ele não vai poder comparecer. Preste atenção nesse ponto que eu acho muito interessante na trama. Então ela começa, né, a se aventurar nessa vida de garota de programa. No início ela não curte tanto assim os clientes, não tem atração ali, mas quando um cliente começa a tratá-la de uma forma mais agressiva, digamos assim, ela começa, né, a trabalhar ali e fazer o serviço dela. Só que tudo muda quando ela começa a ter uma relação, digamos assim, entre aspas, com um cliente chamado Marcel, que dá a entender que é um sádicozinho, mas é um sádico de mentirinha. Eu já usei esse termo no filme A Professora de Piano, já usei esse termo também no filme Ninfomaníaca, vários outros filmes que eu já trabalhei essas questões de sadismo e masoquismo. A maioria dos filmes nós estamos pensando sempre, ou melhor, nós estamos quase sempre diante de um sádico de mentirinha. É um sádico que se apaixona, é um sádico que às vezes se sente culpado de bater no outro, é um sádico que
entende? Que fica obcecado pela mulher e tal. É um sádico que às vezes inverte a posição. É um sádico de mentirinha. Vamos usar essa terminologia aqui. O que acontece? Começa a ter uma relação com esse cara, né? Esse Marcel aqui, que é uma mistura de um gangster com um ladrão, um assassino, enfim. Não é um cara tão legal, né? Para se ter uma relação. Completamente diferente do marido dela. Preste atenção. Um dia ela decide parar, né, de trabalhar como a Belle de Jour, né, a Bela da Tarde. E volta para casa, né, de boa, e encontra o Marcel, que a ameaça, dizendo o seguinte: olha, eu vou me encontrar com você no dia tal, no hotel tal, na hora tal. Se você não me encontrar, eu vou falar pro seu marido. A Severine, no caso, né, não aceita isso e o cara atira no marido dela. Fica ali à espreita, ali na rua, espera o marido dela voltar para casa, se eu não me engano, e atira no cara, no marido dela, da Severine. O Marcel, no caso, é morto em combate ali, né, com a polícia, e o marido da Severine fica em coma. Essa parte aqui é interessante de marcar. Eu já estou colocando, já estou falando do filme, marcando para vocês os pontos que nós vamos conversar e já vou dar o final aqui para pensarmos juntos. Acontece que o marido dela fica meio que quase que um vegetal, assim, estado vegetativo mesmo. Fica ali na cadeira de roda, com óculos, imóvel, parado, é um corpo ali. E a Severine ali servindo ele, conversando com ele e tal. Aí ela sai do lugar, né, da sala, e encontra esse amigo dele, que ela não ia com a cara, que inclusive descobre que ela era a Belle de Jour. E ele diz assim: olha, seu marido está numa situação que é deplorável, eu acho que ele merece a verdade. Que ele merece saber que a esposa que ele tem, no passado, teve, né, um período de garota de programa. Ela não responde, né? Assim, ele pergunta: olha, você quer participar? Ela diz que não. Ele conta para esse cara, né? Dá a entender que conta para o marido dela a vida que ela teve. Corta para uma cena do cara, no caso, o marido dela, o Pierre, tirando o óculos e meio que rindo, logo após ter escutado isso do amigo dele. Fica a pergunta: será que isso foi uma fantasia da Severine? Será que é uma fantasia ou foi uma fantasia da Severine nesse lugar que o marido dela ocupou quase que de morto? Ela como uma esposa ali cuidando desse marido? Ou esse marido nesse lugar ali quase que de um espantalho? Será que foi uma fantasia? Será que foi realidade? Será que o marido dela de fato ficou naquele estado vegetativo e ela fantasiou, na verdade, o amigo dele, que ela não ia com a cara, contando para ele que ela foi uma garota de programa e ela poderia gozar justamente com isso? Em causar essa humilhação, ou melhor, em ter causado essa humilhação no marido dela, mas à medida que o amigo dele conta para ele, causar nele essa angústia, essa raiva, essa dor da humilhação, essa dor de corno? Será que essa foi uma fantasia dela? No final do filme? Colocar o marido nessa posição do corno, de alguém que tem uma esposa, que foi garota de programa, hoje ele está ali em estado vegetativo, numa cadeira de rodas, escuta que a sua esposa no passado foi uma garota de programa, né? Será que é uma fantasia dela? Será que é uma fantasia dela essa própria cena dela com o marido ali na cadeira de rodas e tal, sem se mexer, e ela cuidando do marido, e depois o amigo dele contando para ele toda a verdade? Será que o marido da Severine morreu? Será que ele continua em coma? Porque há uma cena no hospital que corta para essa cena anos depois. Se o filme começa com uma fantasia da Severine ali sendo chicoteada, né, e violada por esses homens, por que não o filme não poderia acabar com uma fantasia? Com duas fantasias, na verdade, que foi a que eu estou colocando para vocês
aqui agora, né? Esse é o filme. Vamos agora pensar algumas questões em torno desse filme tão polêmico. À luz da psicanálise, é claro. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu era bem novo. Um adolescente, na verdade. No primeiro momento eu pensei o seguinte, bom, essa mulher aqui, né, casada, insatisfeita sexualmente, entediada, decide realizar uma fantasia sexual, né, de ser uma garota de programa, né, de atuar como uma garota de programa. No entanto, assistindo esse filme outras vezes, com um olhar manchado pela psicanálise, eu vejo de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês que pode soar um pouco meio estranho, mas eu vou dar o exemplo mesmo assim. Se você pega uma letra de uma música do Renato Russo, Índios, Ainda é Cedo, Tempo Perdido, Vento no Litoral, Mais uma Vez, enfim, várias músicas dele, Pais e Filhos. E se você pensa assim, poxa, eu vou tentar esquecer que o Renato Russo era um cantor, instrumentista, líder de uma banda. Você não precisaria de muito esforço para olhar o Renato Russo como um poeta. Um poeta que, através da música, disseminou, digamos assim, os seus pensamentos, né? Os seus sentimentos. Por que eu estou dando esse exemplo? Quando eu assisto o filme por uma segunda vez, terceira, quarta, quinta, eu sou levado a pensar o seguinte. No início do filme, temos uma personagem com uma fantasia masoquista. E nessa fantasia masoquista, aqui, ela é objeto. Preste atenção nessa parte que é muito importante. Nessa fantasia masoquista, ela é tomada como objeto. Há outras cenas durante o filme, por exemplo, uma das mais... O filme não é tão pesado assim, né? Um filme da década de 60, 70, apesar da classificação ser 16 anos, não tem nada pesado nesse filme, comparado a outros. Mas tem uma cena que ela está ali numa espécie de uma fazenda, amarrada, e o amigo do marido dela, que ela não gosta, joga lama misturado com fezes na cara dela, no corpo dela, chamando ela de puta, de vagabunda, de suja, né? Com palavras ali humilhando essa mulher, né? Humilhando a Severine. A fantasia da Severine possui, se você para pensar um pouquinho, uma estrutura. Nessa estrutura, ela é um objeto que é humilhado pelo outro, controlado pelo outro e agredido. É interessante de destacar o seguinte. Nessa posição de ser controlada pelo outro, dominada pelo outro, apanhar do outro, a Severine se coloca numa posição de ser objeto. Objeto dos maus tratos e das humilhações do outro. Preste atenção que isso aqui é muito importante. Eu não vou complicar colocando Lacan, nada disso. Eu pretendo dar uma aula em Freud, né, muito mais em Freud do que em Lacan, de uma forma bem tranquila, didática, para você que está estudando psicanálise há pouco tempo. Não vou colocar termos difíceis aqui. Mas pensa no seguinte, Severine se coloca numa posição de ser objeto de humilhação, controle, de escárnio do outro. E em suas fantasias nunca é um homem só. Preste atenção. Nas fantasias de Severine, ela nunca está com um homem só. Ela fantasia com o marido, mas sempre com outro homem. É sempre o marido com outro homem o humilhando. É sempre mais de um. Agora preste atenção. Existe uma diferença entre se colocar como objeto de desejo do outro e se colocar como objeto para ser humilhado, para apanhar do outro. Isso aqui, dentro dos psicanalistas, dá uma confusão absurda, porque é o tão famoso e famigerado masoquismo feminino, que inclusive eu trabalho sobre esse conceito numa série de aulas que eu dei, lendo um livro da Colette Soler, em Lacan, que Lacan dizia das mulheres. E tem um capítulo onde a Colette tenha o cuidado de trabalhar exatamente esse ponto
que eu estou marcando com vocês aqui de uma forma tranquila, né? Sem complicar muito as coisas. Uma garota de programa, vamos usar um termo aqui para a gente pensar um pouquinho melhor. Uma garota de programa legítima, ela se coloca numa posição de ser objeto de desejo do outro, correto? Correto, isso aqui é consenso geral, não precisa nem ser um expert em psicanálise para entender isso. Só que, dentro dessa relação de uma garota de programa com um cliente, há uma troca simbólica ali. Você me dá dinheiro e eu te dou sexo. Você me dá dinheiro e eu realizo a sua fantasia. Seja essa fantasia sexual ou não. Aí você pode estar pensando, Daniel, mas como assim uma fantasia sexual ou não? No filme Bonequinha de Luxo, que eu vou trabalhar com vocês também, nessa série de aulas sobre filmes, nós temos uma garota de programa que não necessariamente com todos os clientes ela transa. Então preste atenção, uma garota de programa aqui, há um acordo simbólico entre os dois. Beleza, você me dá dinheiro e eu te dou sexo em troca. Só que essa relação aqui é consensual. Nós estamos pensando aqui na prostituição, onde a garota de programa decide, né? Olha, quero fazer programa. Não estou aqui pensando na prostituição, por exemplo, em lugares muito pobres, onde crianças e garotas de 11 anos de idade são obrigadas a realizar programas por 50 centavos. Eu não estou pegando como exemplo e referência essa prostituição. É importante demarcar porque a psicanálise é uma teoria muito chata com as palavras. E os psicanalistas, principalmente. Você pega uma palavrinha, nossa, mas a prostituição não é bem assim. Eu estou marcando, delimitando aqui um determinado tipo de garota de programa, vamos colocar assim, né? Uma garota de programa que decide, por livre e espontânea vontade, vender o seu, ou melhor, não é nem vender o corpo, né? Vender os seus serviços sexuais em troca de dinheiro. Só que tem uma parte do filme que a Severine diz o seguinte pro Marcel, se eu não me engano. Ela diz assim, se você, eu não vou cobrar não. Gente, uma garota de programa legítima jamais faria isso. Aí você pode estar se perguntando, mas por que você acabou de dar o exemplo do Renato Russo? E se a Severine encontrou na prostituição uma possibilidade de realizar uma fantasia dela? Eu, quando assisto esse filme, não consigo colocar a Severine como uma mulher casada que tem uma fantasia de ser puta, que tem uma fantasia de ser uma garota de programa, que tem a fantasia de ser tratada como uma vagabunda, ou como uma piranha, ou como uma mulher que não vale nada. Fantasias que podem ocorrer em algumas mulheres. Eu vejo na Severine uma mulher que possui uma fantasia masoquista. Já coloco para vocês essa bomba para a gente pensar. Será mesmo que a Severine tem uma fantasia de ser garota de programa? Ou ela encontra na prostituição uma possibilidade de realizar essa fantasia masoquista? O filme, nós estamos pensando aqui numa fantasia masoquista de uma mulher casada, insatisfeita sexualmente e vivendo um tédio absurdo na sua vida. Por que eu estou marcando, né, esse tipo de coisa? Porque quando você assiste um filme numa primeira leitura, digamos assim, temos esse movimento. Ela era uma mulher então que tinha uma fantasia de ser puta, né, de fazer programa e tal. A Severine aqui nunca teve esse glamour, digamos assim, com os clientes. E nem com e nem com o dinheiro, porque ela era rica, gente. Ela precisava né, se prostituir? Não. Mas encontra aqui na prostituição, né, nessa fantasia aqui, a realização de uma fantasia masoquista. Só que ela não encontra esse sádico que o masoquista aqui sonha em encontrar, fantasia em encontrar. Nós estamos tratando aqui de clientes, né, clientes que contratam os seus serviços, mas clientes que o próprio Marcel ele se apega tanto a Severine que ele mata o marido dela. Ele tenta matar o marido dela.
Nesse filme aqui, eu gravei um vídeo falando sobre a professora de piano, que inclusive está no meu canal do YouTube. Eu brinco dizendo que nós temos um sádico de mentirinha, mas uma masoquista legítima. A personagem da professora de piano, né? Professora de piano, eu coloquei, né? Pensei, bom, será que nós estamos diante de uma masoquista legítima? Talvez, nesse filme aqui, estamos diante de uma. Só que ela não encontra esse sádico dos sonhos. Ela só encontra sádicos de mentirinha. Inclusive, o final do filme nos coloca uma incógnita. Por quê? Ela começa o filme com uma fantasia masoquista, numa posição onde ela é açoitada e violentada por um homem. O filme termina e eu lancei a dúvida, né? Uma dúvida. Pô, será que realmente foi uma fantasia ou aconteceu? Se foi uma fantasia, a posição aqui se inverte. Ao invés dela ser esse objeto que sofre uma humilhação, que sofre uma penalização, que sofre dor, na verdade isso aqui se inverte. Porque quem está, na verdade, numa posição de objeto ali, parado, sem falar, sem conversar, sem nada, é um espantalho ali, é como se fosse uma peça, que faz parte da decoração da casa dela, é o marido. Então, se você começa a olhar esse filme assim, porra, vou ver esse filme, lendo o texto, bate-se numa criança. Que posição que a Severine ocupa? Ah, no começo, bate-se numa criança. E no segundo? Será que a primeira fantasia nós estamos tratando de uma fantasia masoquista? Acabei de comentar isso com vocês. E no final do filme nós estamos falando de uma fantasia sádica com o marido? Será que a Severine aqui passeia por esses dois lugares? Será que ao invés de pensarmos numa posição masoquista, deveríamos pensar numa fantasia, numa estrutura de fantasia perversa? Neuróticos habitados por fantasias perversas? Será que no início do filme temos uma fantasia masoquista? E no final do filme temos uma fantasia sádica? É uma pergunta que podemos pensar. Agora, algo que eu coloco para vocês em relação a Severine é em relação, né, a essa fantasia. Eu, quando assisto o filme, quando penso a respeito do filme, não vejo a Severine como uma mulher que tem uma fantasia de ser garota de programa. Uma mulher que se coloca no lugar de ser objeto de desejo do outro. A esse nível, né? Uma garota de programa aqui ocupando o lugar desse objeto da fantasia masculina, né? Uma mulher que se coloca numa posição, por exemplo, de realizar a fantasia de um homem, seja ela qual for, dentro dos limites pré-estabelecidos e acordados entre os dois. Eu vejo a Severine aqui como uma mulher que possui fantasias masoquistas e que encontrou, possivelmente, na prostituição, uma possibilidade de realizar essas fantasias. Lembra que eu comentei com vocês que no início do filme há uma sensação assim estranha no espectador, do tipo, nossa, isso aqui está muito estranho, isso está muito fictício. As falas, né, os diálogos, a cena dela, né, tendo o vestido rasgado e sendo açoitada, e muito estranho. Aí você descobre que é uma fantasia, né? Trata-se de uma fantasia. No decorrer do filme, você vê que a Severine é uma mulher extremamente insatisfeita e entediada, que está sempre às voltas com essa fantasia, né? Inclusive, o filme quase não nos apresenta nenhuma cena dela transando de fato com esses caras. Há um momento ali pós-coito, né? Assim, uma coisa bem cinema dos anos 50, 60, né? Que dava sinais e signos que os casais tinham acabado de transar. Isso era muito comum, é muito comum nos filmes do Hitchcock também. Mas não há nenhuma cena explícita, não há nenhuma nudez explícita nesse filme. Tudo se passa no campo da fantasia. Eu não estou aqui colocando uma teoria mirabolante do tipo, será que tudo não passou dentro da cabeça dela? Ou será que tudo isso não foi uma fantasia? Eu acredito que há cenas nesse filme que de fato aconteceram.
Como no caso, o marido dela ter sido baleado, né, e morto. Quando eu assisto esse filme, de certa forma, se há uma certa morte ali, né? Se ele termina o filme daquele jeito, na cadeira de rodas, sem conversar, sem falar, sem, né? O que tá ali é só um corpo. Só um corpo. Então, quando eu vejo esse filme, o que me vem é isso. Caraca, esse cara morreu. Ele pode estar. Ele é um morto em, entre aspas, vida. Mas ele não conversa, ele não pensa, enfim, está ali como uma espécie de um espantalho, né? de um objeto. Quase que parte da decoração ali da sala, né? Em cima da cadeira de rodas. Por que eu estou dizendo isso? A fantasia aqui no filme, ela é muito mais potente. Eu vou usar o termo potente, mas com muito cuidado, mas as cenas das fantasias da Severine são muito mais interessantes do que a vida dela, como garota de programa. Os clientes que ela atende, esse sádico de mentirinha, a realidade aqui da Severine, mesmo como garota de programa, é uma realidade no qual ela continua fantasiando. Preste atenção, ela continua fantasiando. E isso eu acho, é um ponto do filme que eu acho muito interessante da gente pensar, porque no final das contas, do ponto de vista da pulsão, somos e estamos todos insatisfeitos. Não há esse objeto que satisfaça a pulsão. Não há esse objeto aqui do desejo. Ah, o objeto. Nossa, encontrei o objeto que satisfaz o meu desejo. Não existe. Faz parte da estrutura da pulsão esse traço de insatisfação. A pulsão se satisfaz de forma parcial. Já trabalhei, inclusive, uma aula específica sobre o conceito de pulsão. Para iniciantes também, essas aulas sobre os filmes que eu estou gravando com vocês, eu tenho como objetivo atingir o público iniciante. Quem está começando a estudar psicanálise, por exemplo, há menos de um ano, ou estuda há um ano, 2 anos, mas não, né, não possui tanto entendimento, assim, uma base sólida. Então, eu já dei uma aula específica sobre pulsão, né? Alvo, meta, fonte, o que é a pulsão, diferença de pulsão para instinto, tudo isso numa aula bem legal, tranquila, né, com a linguagem bem didática como essa que eu estou abordando com vocês aqui agora do filme. O que me leva a pensar o seguinte, a fantasia aqui como a realização de um desejo. Severine é habitada por fantasias masoquistas. Durante 90% do filme, assistimos uma personagem que possui fantasias masoquistas. Só que o final do filme coloca tudo isso em xeque. Será que de fato o marido dela estava vivo? Será que o marido dela ficou em coma no hospital e ela fantasiou toda essa cena? Será que ela fantasiou toda essa cena do amigo dele contando para ele que ela teve um período ali onde ela foi uma garota de programa? Será que faz parte dessa fantasia dela inverter a posição? No início, uma fantasia masoquista. Depois, uma fantasia sádica. Porque ela sabe que qualquer homem casado com uma esposa bela, brincando com essa palavra bela, bela da tarde, né? Com uma esposa bela, recatada do lar, ficaria horrorizado em descobrir, por exemplo, que a sua esposa já foi garota de programa ou teve um período, né, sendo garota de programa. Pior, o traiu através, né, dessa profissão, né, de estar ali fazendo um programa. Inclusive, várias cenas do filme, a Severine se mostra como uma mulher que não é muito assim, como que eu posso dizer, aberta a certos assuntos sexuais. Ela sempre responde com uma certa aversão, com uma torcida de nariz, com um desconforto. A Severine aqui no filme, muitas das vezes, ela é colocada numa posição, a Severine aqui como esposa, não como a Belle de Jour. A Severine como esposa.
quase que com uma esposa enfeite. Loira, olhos castanhos, magra. Não à toa o diretor escolheu logo a Catherine Deneuve, que na década de 60 e 70 era uma das, se não for a atriz mais linda do mundo. Então, olha só, ela ocupava essa posição aqui também de esposa enfeite, de um médico. Então, olha só, há um jogo aqui nesse filme que eu particularmente gosto de pensar na estrutura da fantasia. Que inclusive eu trabalhei a fantasia através das histéricas, numa série de aulas no estudo sobre histeria. Eu falo sobre a fantasia e também o sintoma, junto com a Elizabeth von R. Eu trabalho a Elizabeth von R, a M. von N, a Ana O, a Miss Lucière, todas essas histéricas, mas essa parte da fantasia aqui no filme é que eu acho mais interessante. A fantasia como a realização de um desejo, a fantasia como assim muito melhor do que a realidade. As fantasias da Severine eram muito mais interessantes do que a própria vida dela, inclusive a vida dela como garota de programa. Ela não encontra o sádico dos sonhos. O Martel aqui é um louco, o Marcel é um louco, né? Termina o filme aqui né, praticamente matando colocando em coma, né, o esposo dela. O filme há diversos momentos aqui onde leva o espectador a pensar o seguinte: bom, se o filme começa com uma fantasia e termina com uma cena muito estranha, o que é fantasia e o que é real? Pergunta que fica, né? O que é fantasia e o que é real? E a fantasia aqui como a realização de um desejo. As fantasias da Severine eram realizadas, independente se ela se transformasse ou não numa garota de programa. A diferença é que ela passou da fantasia para o ato. Né? Ela tinha uma fantasia de ser objeto, aqui, né, esse objeto que sofre humilhações, né, que apanha, que é violada, violentada, enfim. Só que essa fantasia aqui é um jogo, né? Há posições. As posições aqui se deslocam, né? Uma hora ela está numa fantasia masoquista, outra hora, outro momento. Eu acho mais interessante o termo momento. Aqui no final do filme, lembrando, gente, é a minha leitura. Pode ser que você assistindo esse filme tenha uma visão completamente diferente. Olha, não, realmente a Severine é uma masoquista e tal. O final do filme foi aquilo dali mesmo. O marido dela ficou uma espécie de um espantalho, né, e tal. Eu, Daniel, quando assisto o filme, não vejo dessa forma. Eu vejo aqui fantasias. Não as fantasias de uma mulher casada, insatisfeita sexualmente, que procura, através de ser uma garota de programa, ocupar essa posição de ser objeto de desejo do outro. Porque a Severine aqui, a palavra que, na minha opinião, não é que a define, mas o filme respira isso. A personagem, quando você para assistir esse filme de uma forma mais atenta, você pensa o seguinte: caramba, essa mulher é muito insatisfeita. Essa mulher é e está muito insatisfeita. Não só sexualmente, mas na vida. Esse traço de insatisfação aqui é muito legal da gente pensar a histeria, que eu acabei de comentar com vocês aqui agora. No início da aula, eu estou brincando com vocês. Olha, será que é um masoquismo? Será que é uma fantasia sádica? Será que as posições aqui se invertem? Será que tem o primeiro momento, segundo momento, masoquista, sadomasoquista, sádica? Aqui agora eu lanço outra para a gente pensar, que é a estrutura da histeria. Toda essa questão em torno da fantasia realização de desejo, esse lugar de esposa, o lugar aqui da puta, o lugar de ser objeto de desejo do outro, pensando aqui a garota de programa, né? Esses lugares aqui que a Severine ocupa, como essa esposa barra enfeite, né? Tá aqui numa posição que... Porque uma pessoa pode pensar assim, olha, mas ela era casada com um médico que tinha dinheiro, não precisava disso. Será que... O que causava essa insatisfação sexual na Severine? Por que ela não transava com o marido? Por que as fantasias sexuais dela envolvem dor?
humilhação. É algo que leva a gente a pensar, né? Espero que vocês tenham curtido esse encontro. Mais uma vez, a dica que eu dou para vocês é assista o filme Bonequinha de Luxo, que é a nossa próxima aula. Vou continuar comentando um pouquinho sobre desejo, prostituição, garota de programa. Inclusive, eu tenho uma série de aulas sobre neurose obsessiva para iniciantes, onde eu trabalho especificamente, uma aula inteira, como que o obsessivo vê a mulher, como que o obsessivo deseja. Tem uma aula muito legal também de um filme chamado Fale com Ela, do Almodóvar. Durante 50 minutos eu falo especificamente sobre esse tema. Como a aula de hoje o tema não é neurose obsessiva, nem o desejo dos obsessivos, caso você tenha interesse em adquirir, basta entrar em contato. Inclusive, é algo que eu costumo comentar bastante com os integrantes do meu grupo. Eu acredito que por todos nós, né, eu, você, todo mundo, possuímos nossas opiniões, né? E quase sempre essas opiniões são marcadas e vêm de um lugar, né? Ocupamos um lugar, falamos de um lugar. Uma coisa é se você conversa com uma mulher evangélica de 50 anos de idade, outra coisa é se você conversa com uma mulher que tem 25 e não acredita em Deus. São lugares completamente diferentes que essas mulheres vão falar sobre determinadas coisas. No entanto, infelizmente, eu digo infelizmente porque isso atrapalha muito os estudos e a própria posição e função que o analista exerce, nós pensamos as fantasias muitas das vezes de um ponto de vista muito moral. Percebe? Quando eu digo assim, fantasias masoquistas, cara, é uma palavra que nos ouvidos de alguns pode pensar o seguinte: nossa, essa personagem era uma perversa. Em nenhum momento eu disse que ela é perversa. Em nenhum momento eu coloquei estrutura clínica nessa personagem, né? O que eu estou querendo dizer com essa crítica? Quando ouvimos coisas do tipo, olha, fulano de tal tem uma fantasia de apanhar do outro, tem uma fantasia de ser humilhado pelo outro, tem uma fantasia de ver sua esposa transando com outro cara na frente dele, tem uma fantasia, por exemplo, de ver o cara ejaculando na boca da esposa dele e a esposa dele beijando ele depois. Tem uma fantasia, por exemplo, de que a esposa dele enfia um consolo dentro do ânus dele. Escutamos essas coisas e muitas das vezes temos três movimentos. O primeiro, de julgar, como se essa pessoa tivesse algum tipo de patologia ou parafilia, enfim. Temos muitas das vezes o movimento de aversão, nojo. Nossa, isso daí é nojento demais para mim. Não consigo ouvir sobre isso. Não consigo estudar sobre isso. Eu brinco constantemente no grupo dizendo que a psicanálise não é uma teoria para limpinhos. Porque a fantasia por si só não é limpinha. Quando você estuda aqui, bate-se numa criança. Bate-se numa criança. Quem bate? É meu pai? É minha mãe? É um professor? Que criança é essa? Sou eu? É o meu irmão? É um primo? As fantasias aqui, nós precisamos pensar na sua estrutura. Eu gosto de usar esse termo estrutura, tanto numa estrutura de uma frase, com um sujeito, verbo e um predicado, e outro tipo de estrutura na fantasia, que é uma estrutura que eu costumo usar o termo de estrutura edípica, mas nada mais é do que fantasias de possuir e ser possuído. Tomar o outro e ser tomado pelo outro. Possuir o outro e ser possuído por esse outro. Lembrando que eu já trabalhei o conceito de fantasia numa série de aulas que eu dei lendo o livro do Nasio, Fantasia, né? Leituras comentadas e articuladas. Já trabalhei a fantasia na histeria, que é a minha dica número 1 para quem está estudando psicanálise. Está a fim de estudar fantasia? Fantasia e sintoma. Nós não pensamos em nenhum momento aqui se há algum sintoma aqui na Severin. Nós tratamos apenas da fantasia dela, mas a fantasia está intimamente ligada à formação dos sintomas. Indispensável, você precisa estudar isso. Fantasia e sintoma. Fantasia e desejo.
Fantasia e desejo, indispensável você estudar também. Fantasia, desejo e pulsão. Essa tríade é importantíssima de você estudar para você compreender o sintoma. Fantasia, pulsão e desejo. O que dá forma ao desejo? É a fantasia? Ou será que o que dá forma à fantasia é o desejo? Do que nós estamos falando aqui no filme? Será que são desejos ou são fantasias? Eu comentei com vocês, né? A fantasia como a realização de um desejo. Fantasia e sintoma, fantasia e desejo, fantasia e posição. Que posição que o sujeito ocupa nessa fantasia? Ele está batendo, ele está apanhando, ele está dominando, ele está sendo dominado, ele está humilhando, ele está sendo humilhado. Como que é essa fantasia aqui? Há vários tipos de fantasias. Mas toda fantasia que nós estamos pensando aqui do ponto de vista da psicanálise, possui essa estrutura que eu acabei de comentar com vocês. Possuir e ser possuído. E uma estrutura aqui que alguns autores utilizam o termo estrutura gramatical. É um termo complicado demais. Para você que está começando a estudar psicanálise, pensa no seguinte, vou estudar fantasia dentro da estrutura de uma frase. Bate-se numa criança, uma frase que tem um sujeito indefinido, que tem um verbo e que tem um predicado. E há aqui nesse texto posições. Olha, primeiro momento nós estamos falando de que fantasia? Bate-se numa criança. Que criança é essa? Essa criança não sou eu. Essa criança é uma outra criança. Pode ser meu irmão, pode ser um primo. É uma outra criança. Quem bate nessa criança? Meu pai. Meu pai bate nessa criança que eu odeio. Primeira posição aqui, o sadismo, né? Esse primeiro momento aqui do sadismo. Segundo momento, bate-se numa criança. Tá, mas que criança é essa? Sou eu. Quem bate? Meu pai. Meu pai bate porque ele me ama. Já trabalhei especificamente sobre esse texto numa aula. É uma boa dica para você que pretende estudar fantasia em Freud. Minha dica, no caso, né? Comece por esse texto e pelas histéricas. Eu dei diversas aulas sobre fantasias do ponto de vista da psicanálise, né? A fantasia aqui sintoma, fantasia e desejo, fantasia e realização de desejo, fantasia e sonho também. Aqui no filme, ao meu ver, nós estamos pensando em fantasias. Em nenhum momento eu coloquei a Séverine como uma perversa, em nenhum momento eu coloquei a Séverine como uma doente ou como uma ninfomaníaca, nada disso. Nós estamos falando de fantasias aqui, né? Espero que vocês tenham curtido o encontro. Caso tenham interesse nessas aulas comentadas, né, nos aprofundarmos ainda mais, né, você que está começando a estudar psicanálise ou que já estuda psicanálise há algum tempo, nesses conceitos, né, de fantasia. Até o nosso próximo filme. Caso você tenha interesse em participar do grupo do Freud, que eu trabalho dando aula de um grupo do Freud e do Lacan, basta você entrar em contato comigo. No momento que eu estou gravando essa aula, estamos estudando os sonhos, né? Estamos falando de fantasia, desejo, pulsão, né? Caso você tenha interesse, é só entrar em contato.